Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Bem-vindos a mais uma edição do programa Pense Grande. É um programa que traduz a proposta do Grupo Diário de desenvolver ainda mais a nossa região, a nossa Santa Maria. A gente tem trazido aqui personalidades que pensam grande, personalidades visionárias, porque nós precisamos agregar conhecimento. Hoje eu vou mudar um pouco a linha, trazendo um jovem empreendedor que vai mostrar como é possível, desde cedo, transformar ideias em negócios. Essa é uma parceria aqui com a Cotricel de São Cepé, que está há 65 anos contribuindo para os produtores rurais da região, desde o plantio até a comercialização. Então, para vocês, uma pessoa muito querida, que é um sobrinho, mas é mais filho do que sobrinho, e que é conhecido como Dinho ou por Oswaldinho, mas que o nome oficial é Oswaldo Gem. Isso aí. Seja bem-vindo, Dinho. Obrigado. Obrigado por me receber. Então é uma oportunidade muito grande, né? Porque nós chegamos justamente... A ideia aqui é abordar o novo, o desafio. E tu, assim, é um exemplo dessa gurizada, dessa outra geração, uma geração digital e que tem muito a contribuir, né? E Santa Maria é um celeiro de talentos, mas ainda que precisa fazer um upgrade muito importante. O CRM PipeRun provê a base para milhares de oportunidades que diariamente movem as vendas no Brasil. É uma plataforma de CRM com diferentes versões e níveis de funcionalidades. Repleta de recursos únicos, possui o que existe de mais avançado em tecnologia para vendas inside sales, proporcionando aos vendedores os recursos mais eficientes na captura e evolução das oportunidades. Em contato próximo com a comunidade de usuários, realiza upgrades semanais, garantindo acesso ao que existe de mais atual em tecnologia para vendas. O PipeRun possui uma das estruturas de processamento telecom mais modernas do Brasil, com data centers de última geração, redundantes e escaláveis. Gerencie oportunidades de forma visual e crie propostas com agilidade. Preencha formulários de qualificação customizados para sua operação. Faça ligações de dentro do CRM através de uma dezena de operadoras de VoIP e centrais telefônicas integradas. Gere documentos em PDF a partir de modelos prontos e envie-os para coleta de assinatura eletrônica rapidamente. Programe ações automatizadas baseadas em comportamento das oportunidades nos funis de pré-venda, venda, pós e outros da sua empresa. Através do PipeRun para Android e iOS, faça prospecções, realize e atualize as atividades de vendas ainda em campo. Bem-vindo ao mundo das vendas de alta performance. Bem-vindo ao PipeRun, o CRM brasileiro. PipeRun. Mas vamos começar do começo, né? Quem é o Dinho? Tá bem, me chamo Oswaldo Gem. Venho também de uma família empreendedora, assim como a tua, né? O nome do avô? O nome do meu avô, que era o bisavô, na verdade, né? O avô era Oswaldo Antônio, então eu sou o terceiro Oswaldo aqui da geração. Também sempre tive muito estímulo da família para ter o meu negócio, para fazer... Por exemplo, quando a gente era pequeno, a gente queria ajudar a avó, e a avó dizia assim, não, aqui você não tem lugar, vão e façam a vida de vocês, ela dizia. Então, desde cedo a gente foi estimulado a correr atrás, né, a buscar. Então, quando eu era aluno do Colégio Santa Maria, o mote era o esporte, né? Então, uma coisa que nos ajudou muito a querer disputar, tentar ganhar, tentar se melhorar foi o esporte. Então, eu fazia atletismo, muito incentivado também pelo meu irmão, que também é uma referência para mim também, né? Meu segundo pai aí também, me ajudou bastante, então muito do caminho que eu sigo hoje também é influenciado por ele, né? E sempre era assim, era superação em cima de superação. Nessa competição não deu, tentamos de novo, vamos para a próxima, treinamos mais 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, até que a gente consegue chegar num nível que tu vai para a competição e tu ganha. De excelência. E aí eu fui até campeão estadual em salto de altura, né? Então saltei... O sarrafo batia aqui na testa, assim, né? Então, tu vem correndo, pular e passar algo que está em cima da tua testa, sem apoio nenhum, né? É uma coisa bem complicada. Então, fui até o estadual. Meu irmão... Olimpíada, então. O meu irmão foi até o brasileiro, né?
passou um pouco mais tempo do que eu aí nessa fase, porque eu parei precoce ali, né? Nos meus 14 anos eu fui embora para São Paulo, né? Também tive uma carreira de modelo aí, que durou uns 3 anos. Então foi outra experiência de vida também, né? Fantástica. Fui para um lugar que eu não conhecia ninguém, então uma outra realidade, né? Onde tu passava para um trabalho, tu ficava 4 horas numa fila, esperando para conseguir mostrar a cara para alguém te dizer não. E aí para o outro teste, mais 4 horas. Então nesse período eu comecei a ler muito, né? Foi um período para mim que eu comecei a estudar muito. Eu tinha muito tempo livre e não sabia o que fazer nesse tempo livre. Então comecei a estudar Og Mandino, Fernão Gaivota, muito livro de autoajuda que me ajudava a manter o psíquico, principalmente, né, muito alinhado, né, com o que eu queria. E foi o início também. Então tive muito não, mas depois comecei a ter sim. Eu comecei a dividir num apartamento lá com 11 pessoas, né? Quando eu fui, era eu e mais 11 num apartamento de 2 quartos, né? E acabei lá, depois de 2 anos e pouco, eu já estava... A agência tinha me dado uma casa, então eu já morava numa casa, legal, tinha uma pessoa para lavar roupa, para passar roupa, para fazer comida para mim, então estava num outro patamar. Tinha feito temporadas já de São Paulo Fashion Week, tinha feito Vogue Homem, campanha da Zump, Zapping, Motorola, um monte de coisa legal já, né? E eu entendi que aquilo ali não era pra mim, sabe? Eu disse, cara, aqui já deu. Era tipo o atletismo, assim, chegou o momento que eu entendi, cara, aqui já deu. Esgotou. E nesse meio tempo, entre uma das temporadas de São Paulo Fashion Week, eu tinha me inscrito em 2 vestibulares, né? Era agronomia, que eu gosto muito de bicho, de terra, eu gosto muito disso, é uma coisa que eu... Tanto é que eu vou morar agora numa chácara, né? E também gostava muito de computador na época, mas eu não entendia o que era, né? Então, tecnologia era uma paixão que eu tinha. E por conviver com São Paulo, tu já desperta essas coisas. É diferente, o ritmo é diferente, sabe? Eu percebo quando eu viajo para fora e volto para cá, as pessoas têm um ritmo diferente, tanto de trabalho, são visões diferentes, elas enxergam de uma maneira diferente a realidade, sabe? Então, me fez pensar diferente, enxergar diferente. Para mim nunca foi um problema eu trabalhar uma semana sem parar, por exemplo. Já fiz. Não é um problema para mim. Eu gosto, me dá prazer de fazer. E, por exemplo, para ganhar grana em São Paulo, às vezes, porque não tinha trabalho sempre, né? E eu não gostava de pedir dinheiro pro pai. Então, muitas vezes eu trabalhei como garçom de noite. E era uma coisa que eu fazia com prazer. Então, o fato de eu sempre tentar encontrar prazer em tudo que eu fazia, me ajudava a ser... A jornada era muito mais tranquila, muito mais leve, sabe? Então, eu vejo que se tu for ver para a realidade do jovem hoje, muita gente não quer passar trabalho, não gosta. Mas se tu não plantar, tu não vai colher nunca, né? Então, em algum momento tu precisa começar a plantar. E para mim foi muito natural isso, talvez pela veia empreendedora daí, né, de atender bem, lá na empresa a gente tem uma frase que é famosa, e em todos os negócios que eu montei até hoje, essa frase era famosa e reconhecida principalmente pelos clientes, que é: como é que eu posso te ajudar? A gente sempre começa o atendimento ao cliente... Como eu posso te ajudar? Resolver o problema. Como é que eu posso te ajudar? A partir daí a gente começa a entender e depois a gente vai dar o destino, né, para a solução para o cliente. O mano mais velho, ele teve uma influência muito grande, né? O Cezinha, que é o César Augusto Guem Filho. Sim. O Cezinha foi um cara... Vocês têm um perfil diferente, né? Sim. São perfis, mas que se complementam. Sim. Ele foi um balizador para ti, né? Foi uma referência sempre, né? Sempre foi. E veio da tua escola. Ele aprendeu praticamente tudo contigo, né? Porque ele trabalhou muito tempo contigo. Inclusive, acho que a função do marketing, né? Nós montamos um negócio em 2007, que é o negócio que a gente tem hoje, né? Até hoje. Mas em 2007 foi uma agência de marketing, né? E muito é da inspiração do marketing aí, né? De querer ajudar outras empresas a ter uma visibilidade maior, conquistar mais clientes, fazer o negócio ser mais pujante, né? Porque se tu não tem cliente, pode ter o melhor produto do mundo. Não vai gerar negócio, não vai fazer o Brasil crescer, né? Que é o que a gente... No nosso propósito de negócio hoje é ajudar o Brasil a crescer. Então, como é que a gente faz isso? Através de um CRM de vendas, que ajudam as empresas a venderem mais, no mesmo período de tempo. Então, é muito legal. Um motivador a mais, né? Como é que vocês dividem essa parceria, os dois irmãos?
Hoje nós somos em mais sócios, né? Mas o início sempre foi... Eu sempre cuidei de toda a parte técnica, né? Embora o César conheça também da parte técnica, mas eu cuidei sempre da parte técnica e ele sempre cuidou da parte mais negocial e administrativo-financeiro, né? Então a gente sempre... Eu confio muito nele, ele também confia muito em mim, né? Então a gente sempre teve uma relação também de muita responsabilidade. Se eu te disser que dia tal, na hora tal, eu vou te entregar tal coisa, no dia tal, na hora tal, eu vou te entregar. Então, pode chover canivete, seja o que for, naquela hora eu vou te entregar. E isso, para o mercado, tem um valor muito grande. As pessoas hoje em dia não têm compromisso. Uhum. É muito difícil achar um fornecedor comprometido hoje. E isso acabou nos levando para muita oportunidade. A gente ia atender as empresas de Porto Alegre, a gente trabalhava, além de ser uma agência de marketing que faz a estratégia toda, nós éramos também uma produtora, porque nós tínhamos muita capacidade de produzir. Então a gente produzia sistema, produzia site. Só que em Santa Maria só e na região, a demanda que existia na época, isso era 2007, 2008, por aí, 10 vai, a demanda era pequena ainda, ninguém tinha ligado a chave ainda. Talvez intensificou muito agora com a pandemia, mas na época não era uma coisa que estava em alta, tu ter uma estratégia de marketing digital ou inbound marketing rodando para criar uma máquina de vendas e fazer o teu negócio crescer muito pela internet. O pessoal era muito na visita, no tete-a-tete, né, bater a porta e vender. Ou ficar aguardando o cliente vir, né? Botava outdoor e ficava esperando vir algum cliente. Então isso mudou completamente a dinâmica, né? E essa virada de chave de Porto Alegre, como é que foi? Acabou que fazia mais sentido estar mais próximo de Porto Alegre do que estar em Santa Maria, porque toda hora tá indo a Porto Alegre, né, fica meio contramão. Então o César acabou indo primeiro. Eu fui primeiro em 2013, fechei parceria com algumas agências e a gente assumiu a parte de produção delas. Então o que acontecia? As empresas eram meio offline ainda na época. Uhum. Elas não tinham digital, mas tinha muitos clientes que gostariam de ter um braço digital deles, né, uma presença digital. Então a gente ia lá, montava o projeto para eles todos, fazia os orçamentos para a empresa, para a agência, né? A agência apresentava para o cliente fechava e ela nos devolvia, diz, o cliente fechou. A gente trazia para casa, produzia tudo e fazia entrega no nome da agência. Então a gente ficava nos bastidores, mas produzindo. Uhum. Então eu nunca tinha a agenda disponível, eu sempre mantinha a minha produção sempre lotada, sempre cheia, porque eu sempre fazia relação de hora de trabalho, né? Então, quanto menos horas disponíveis ou sem destinação, né, eu tiver, maior é a minha eficiência da minha operação, né? Então, sempre tive esse mindset de eficiência na operação. Então, por isso eu sempre cuidava para encher as horas que eu tinha disponíveis, porque eu estou pagando as pessoas por hora, né? Então, na época era um modelo que a gente trabalhava, né? Hoje a gente não trabalha mais assim. Mas na época, enquanto eu era agência, eu vendia os projetos por hora, né? Então eu precisava controlar a hora. Era maneira de remunerar, de monetizar, é isso aí. Era por hora. X horas. Era por hora. Todo modelo de agência... Interessante, né? Que ainda é muito usado. É muito usado. É muito usado. E já se pensa diferente, então. Hoje é por projeto? Hoje a gente trabalha com uma metodologia ágil, que chama, né? Porque isso te leva a um problema, tá? Qual que é o problema? Tu acaba abafando, digamos assim, as pessoas, porque tu acaba microgerenciando a operação. No final do dia, tudo tem que passar por ti, tu tem que controlar tudo. Qual que é o problema disso? Primeiro, tu não consegue escalar isso. Imagina tu ter uma empresa ali com 90 pessoas, como é que tu vai gerenciar o dia de todos? Uhum. Saber o que cada um fez em cada hora. Começa a ficar ruim de tu gerenciar isso. Só que isso aí é reflexo também de tu ter uma operação de tu não escolhe as pessoas por valores, às vezes tu contrata muito por competência, o cara sabe fazer tal coisa. E tu acaba deixando um pouco de lado os valores da pessoa, da responsabilidade, do comprometimento. E acontece muito nesse segmento, né, onde a demanda por recursos humanos é muito grande, é maior do que a oferta. E aí tu cai no problema, às vezes o cara não é um cara idôneo. Às vezes ele imagina, a nossa operação hoje são 90 pessoas e a gente roda distribuído. Não tem ninguém na sede física hoje. Cada um está na sua casa. Como é que eu vou saber o que o cara está fazendo? Está tudo em home office? Todos. Eu não sei o que as pessoas fazem no dia a dia, mas eu acredito que elas estão fazendo aquilo que a gente combinou. Uhum. Então, tu vê que o valor pessoal, né, a virtude, para mim tem um valor muito maior do que a competência, porque a competência eu consigo treinar o cara em casa. Agora, o valor, a forma como ele trabalha no dia a dia, isso é uma coisa que eu não consigo formar ele. É muito assim. Complexo, né? Administrar a distância.
pessoas? É um modelo diferente, não sei se é complexo. Como é que gerencia isso, então? Como é que é o nome desse processo? A gente chama de Scrum, é uma metodologia, onde a gente quebra o trabalho em várias partes, né? Primeiro, vou explicar um pouquinho, tá? É um pouco técnico, tá? Mas assim, te ouvindo é técnico também. Primeiro a gente cria um processo chamado Discovery, onde a gente vai entender o que a gente precisa fazer. Primeiro se entende o problema e como é que a gente vai atacar o problema. Depois que eu entendi como é que eu vou atacar esse problema, eu projeto uma solução. Diz, cara, esse copo aqui vai funcionar assim para resolver esse problema. Depois que eu projetei isso, eu documento isso tudo. Tem que estar muito bem descrito, porque o desenvolvedor... Vamos fazer uma analogia para ficar claro, para que as pessoas consigam entender de uma maneira simples. O cara que vai conceber as funcionalidades de um software, ele é como se fosse o arquiteto. Ele vai criar a casa, vai desenhar a casa bonita, vai projetar para ti o projeto, vai fazer um memorial descritivo, muitas vezes, do que vai de material, e tu vai entregar isso aí para uma construtora ou um empreiteiro, sei lá, um pedreiro, que seja, tá? Esse cara precisa controlar todas as fases da obra, porque vai ter dia que vai chover, ele tem que entender o que ele vai fazer com o pedreiro, ele tem que saber onde é que vai a viga, ele vai ter que calcular, fazer todo o cálculo estrutural da casa, para saber se a casa não vai cair, então ele vai ter que montar uma série de coisas. Isso a gente chama de engenharia dentro da nossa empresa, tá? Então a gente tem uma parte de produto e uma parte de engenharia. A engenharia vai fazer a parte do cálculo estrutural, vai fazer toda a arquitetura do software, e depois esse cara vai traduzir isso em entregas, né? Que é onde os programadores entram, né? Que é o difícil de tu encontrar. Por que a gente faz isso? Porque o tempo do desenvolvedor é um tempo caro. E hoje é muito difícil tu conseguir contratar bons desenvolvedores. Então, se tu tem uma equipe com bons desenvolvedores, tu quer poupar o tempo daquele cara o máximo que tu puder. Interessante. Tu não pode levar incerteza para dentro dessa área. Então, tu tem que matar toda a incerteza na área do arquiteto, do projeto, né? Então, voltando ali para o ponto. O empreiteiro, que a gente chama de PO, né, que é o Product Owner, que é o dono do produto, esse cara, quando recebe uma demanda, ele precisa especificar tudo isso. Ele vai especificar isso junto com o time para entender. Eles precisam já ir conhecendo a demanda antes dela entrar numa produção, né? Então, quer dizer, eles recebem uma pedra bruta, assim, do cliente. Eles recebem um descritivo e uma pedra bruta. E aí eles vão se atracar ali para fazer aquilo virar uma estátua. É mais ou menos isso. E aí isso ciclam-se, existe a sprint, né, que são as fatias de tempo que a gente usa para fazer a entrega, são fatias de tempo. É outro problema. É outro problema, porque tu tem que fatiar as entregas, né? Tu pode fazer várias pequenas entregas. A gente chama de pequenas entregas de valor, né? Tu tem que ter algum valor entregue para o cliente, tem que resolver algum problema aquilo que você está entregando. Então a gente fatia isso em pequenas entregas e vai fazendo essas entregas. Geralmente são 14 dias, tá? Então a cada 14 dias... o time constrói alguma parte em 14 dias e faz uma entrega. Constrói outra parte, faz outra entrega. Constrói outra parte, faz outra entrega. Isso permite que tu vá ajustando também o teu serviço. Exatamente, porque tu já consegue ir entendendo se aquilo vai fazer sentido, se não vai fazer sentido, se precisa melhorar. Perfeito. O que acontece? O arquiteto, trazendo para a analogia da obra de novo, ele vai visitar a obra. Né? Então, o time de produto faz uma coisa que a gente chama de checkpoint com o time de engenharia. Eles vão lá e vão fazer a aferição, vão ver se aquela parede que tinha que estar ali, está ali daquele jeito. Então eles vão lá e vão olhar tudo que está sendo produzido para ver se está de acordo. É óbvio, interessante e inteligente, porque tu vai modulando de acordo com a necessidade do cliente, e não chega com o pacote fechado, exatamente. E é difícil de ajustar e tudo. Exatamente, porque existe isso aí muito, né? A gente chamava de waterfall o modelo, onde tu fazia todo um software, construía tudo para depois, no final, entregar para o cliente. Só que quando tu vê, tu entregava algo errado, não era o que o cara queria. Então tu vai ter que desmanchar tudo que tu fez, voltar para a prancheta de novo. Então era muito custoso, né, tu fazer dessa maneira. E uma solução simples, né? Óbvia. É uma solução simples e óbvia. Então, nós vamos longe com essa nossa conversa, mas tá muito bom esse papo aqui com meu querido filho adotivo, né, o Dinho Guem, Oswaldo Guem. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862.
Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com uma aula de gestão. Em princípio, parecia que nós vamos tratar de software, de hardware. Nós estamos falando de gestão com um jovem gestor, que é o Dinho Gem, e que agora ele vai nos contar algumas histórias interessantes. Esse programa, então, tem o prestígio da Cotricel, há 65 anos ao lado dos produtores da nossa região. Um abraço, Zé Paulo, nosso presidente. Dito, deve ter, já surpreendeu todo mundo com essa vida, né? Começou muito cedo, e tu chegou aqui, está com 36 anos, né? Uma rapidez, mas começou lá atrás. E só em ter posto os pés em São Paulo, né? E ter lá passado todas as dificuldades, né? E tu hoje se tornou um gestor. Então, tu deve ter histórias também, né, para nos contar aí. Tem bastante história aí. Bom, quando eu voltei lá de São Paulo, né, resolvi fazer a faculdade que eu gostava de mexer em computador, achei que ia ser mexer em computador, né? E quando eu entrei em ciência da computação, né, matemática pura. Então, ali comecei a já me deparar com umas buchas, né? E não é só tu, né? A grande evasão nessa área de informática é justamente isso, né? Quando a gurizada chega lá, se depara com matemática pura e desiste. Às vezes o cara gosta de jogar computador e acha que vai jogar computador na faculdade. Então, é um problema clássico. Aí, na minha turma, se formaram 3 pessoas ao longo do curso, né? De 48 pessoas que entraram. Então, colegas meus... mais 3 ali se formaram e o resto ficou ainda nisso. Que eu me formei em 6 anos, né? Eu trabalhava metade do tempo, então já era meio complicado para eu fazer tudo. Mas foi muito bom. Foi. No 5º dia de aula, quando eu comecei a faculdade, eu resolvi pegar um estágio já, né? Começar a trabalhar. Porque começou a aula de lógica ali, umas coisas assim, eu disse, mas quero trabalhar também já para começar a entender, né? Porque muita gente sai da faculdade, mas não sabe, faço o quê? Não sabe por onde começar, né? Então, tu tem um canudo ali que te certifica que tu passou por um curso, mas qual é a aplicação que aquilo tem no mercado hoje? Sim. Não, hoje o canudo é relativo. Tu te formou, beleza, passou por uma prova da vida, e agora vai trabalhar para tu ver? Cara, é totalmente diferente.
Então, tem um laço temporal muito grande ainda entre a academia e o mercado de trabalho, né? Então, precisava disso. Na época não tinha, como tem hoje, muito curso online que resolve problemas específicos, né? Então, não tinha isso na época. Tinha que ir lá e pegar um livro de Java na biblioteca e ler aquilo e tentar resolver alguma coisa. Então, é isso. Mas ali eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu era estagiário, né? Era lá na incubadora tecnológica, né? Pegava um ônibus para ir, um ônibus para voltar todos os dias. Não ganhava nada. Pagava para trabalhar, na verdade, né? Sim. Pagava o ônibus para ir, o ônibus para voltar. Mas foi muito legal, foi uma experiência excelente. Foi lá que eu aprendi o que era uma agência, como é que funcionava uma agência, né? E acabava que eu trabalhava mais de 200 horas por mês no estágio, né? Então fazia muito tempo, eu repetia muito, para aprender muito. Então, a partir dali o César também trabalhava nessa empresa, né? A gente chegou um dia e disse, vamos montar uma agência? Vamos. E a gente resolveu. Que ano foi isso? Foi 2005, 2006, por aí. Faz tempo. A empresa a gente fundou mesmo, o CNPJ, em 2007. Então tá com 16 anos a nossa empresa já hoje. Mas foi assim que começou. Então a gente resolveu, trabalhamos uns 2 anos fazendo só uns projetos freela, assim, meio sem compromisso. A gente resolveu dizer, vamos virar a chave, vamos. Aí nós pegamos uma cartolina gigante, assim, tiramos a mesa a toalha da mesa da sala da mãe lá, botamos a cartolina em cima e começamos a desenhar o negócio. Como é que nós ia fazer, o que ia ser, e no final sempre tinha um cifrão lá, né? Nós queríamos ganhar dinheiro no final das contas, né? Como é que nós vamos fazer para ganhar dinheiro? Era isso. E tu ia ajudando, porque tu tem uma cabeça lógica, né? Eu sou mais lógico que o César um pouquinho, então, até tô falando bem hoje aqui, né? Sou meio travado, né? Mas tá indo bem. Não, o teu mano aqui já estaria, nem ia ter chance de perguntar, né? Mas começamos então fazendo sites aí, né? A empresa começou com um marketing digital mais simples, mais simplificado, só para sites. A gente começou fazendo websites, começamos a ganhar cancha nisso. E aí, quando eu me senti confortável, eu comecei a oferecer serviços de sistemas para internet também, porque como tu tem uma intranet que eu fiz, né? Então essas intranets eram muitas demandas de clientes específicas. Então tu não conseguia fazer uma coisa para vender em escala. Era tailor-made, eu tinha que fazer para ti aquilo porque tinha que traduzir a tua realidade, né? Então eu fiz muitas dessas aí, né? A gente acabou, quando parou de vender, a gente fez as contas, lá deu quase 1.500 projetos entregues na agência. Então é muita coisa. Muita coisa. É muita coisa em pouco tempo, né? A gente parou em 2018 de vender sites, sistemas, inbound marketing, né? Mas olha só como é interessante isso. Tudo que a gente foi fazendo, né? São coisas que as empresas precisam. Depois a gente evoluiu o serviço também para inbound marketing, né, que é uma metodologia que o RD trouxe para o Brasil, né? Resultados digitais trouxe inbound marketing para o Brasil. E é uma metodologia de nutrição de leads, né? Onde o cara, em algum momento, ele faz algum contato contigo e a partir dali tu começa a te relacionar com ele, né? Tu começa a mandar e-mails para ele. É um pouquinho do que tu faz lá com os filmes, aquilo lá. Então, tu começa a criar uma relação com essa pessoa e tu acaba virando uma referência para ela, né? Porque ela não sabe muitas vezes que tem um problema e tu ajuda ela a descobrir que tem um problema. Depois tu começa a dar possíveis soluções para ela daquele problema que tu tem. Começa com um network básico. Exatamente. Aí ele vai pensar, mas essa solução parecem ser legais. Aí a gente ajuda ele a decidir qual é a melhor solução. E aí, geralmente, a melhor solução é a que tu quer vender para ele. Então, tu leva o cara num funil, né, que a gente chama várias etapas, onde tem muita gente, menos gente e menos gente ainda, e ficam só os clientes com o perfil ideal de compra do teu produto. Então, a gente trouxe essa metodologia, quer dizer, o RD trouxe, né, a gente começou a aplicar ela também. Então, a gente revendia a RD e implantava essa metodologia nos nossos clientes. Dava muito certo. Só que isso acabou gerando um outro problema, né? Qual é o próximo problema depois que tu tem muito negócio na mão? Precisa gerenciar os negócios na mão. E aí, naturalmente, a gente começou a pensar em software, né? Eu naturalmente, já falava pro César, vamos fazer produto, cara, nós temos que fazer produto. E o César ainda não tinha encarado da mesma maneira que eu o produto digital, né? O produto software. Em 2012, a gente teve algumas oportunidades de fazer produtos, né? A gente fez um software de gestão de cargos e salários. Hoje a gente contratou até essa empresa, na época a gente criou, né, o produto. Fizemos a empresa, mas a gente caiu num problema, né? A venda do produto não era escalável, porque dependia de consultoria. Então a gente gastou um ano inteiro de desenvolvimento, dinheiro, desenvolvedor, tudo botando isso, para chegar na conclusão que a gente não conseguia vender em escala.
Dependia de uma consultoria, vender uma consultoria para uma empresa, para daí de fazer o diagnóstico, daí para montar o sistema dos cargos, dos salários, toda aquela matriz de competência. Uma confusão. E aí, para tu conseguir fazer isso, leva 1 ano para tu vender um projeto assim. Cada empresa é um caso, é difícil de escalar mesmo. Então, esse foi o aprendizado desse ano. Nesse ano teve mais 3 projetos, né? Teve o Teamometer, que era uma outra ferramenta que fazia avaliação de engajamento de equipes, né? Olha só uma coisa, em 2012... Hoje seria um baita produto para vender, mas em 2012 ninguém estava ligado nisso, porque equipes engajadas produzem muito mais. Quando tem uma sinergia muito grande no teu time e as pessoas estão a fim de resolver problemas juntos e resolvem muito rápido, é bem diferente de quando tem uma equipe desengajada, que tem algum problema, que não conversa muito bem entre os setores. Por isso que é complexo, né, tu trabalhar à distância com a tua equipe, né? Mas por isso que eu estou falando, estou contando tudo isso para chegar ao ponto que hoje a gente usa a ferramenta que a gente criou, hoje a gente tem sistemas de engajamento também, a gente tem um monte de coisa que, se tu for olhar isolado os fatos, eu fiz um monte de coisa nada a ver. Mas hoje, tudo que a gente tem lá no software, teve muito aprendizado que a gente teve lá em cada um desses aí. Sim. Ou seja, tu precisa errar para poder aprender. É uma lógica inversa que... Aliás, voltando um pouquinho, né? Tu deu umas cabeçadas também com startups, né? Sim, mas essas aí que eu tô te falando agora, várias. Umas não, várias. Mas o ponto é que o erro é pedagógico. A gente precisa errar para aprender. Muito. E a academia, ela penaliza muitas vezes o erro. Quando o cara vai fazer a prova que não sabe nada, ele se dá conta que ele não sabe nada. Então, ele diz, tem que estudar isso aqui. Ali tu começa a entender o que tu não sabe, o que tu precisa aprender. Então o erro ele é pedagógico, né? Ele sempre te dá uma lição junto. Então, game changer aí. E tem que ter psicologia nesse processo. É o que eu falei lá de São Paulo, né? O tempo livre me levou a ler livros de autoajuda que me fortaleceram o mindset, né? Então, tu vê como as coisas começam a se encaixar depois de um tempo. Como é importante, né? Incrível. Bom, como é que nasceu então o Pipe Run? Uma consequência de todo esse jogo. O Pipe Run foi uma coisa engraçada até, né? Eu cheguei um dia e resolvi que eu ia fazer um CRM de vendas. E aí o César me disse assim, ó, para de inventar moda, teimoso. E aí hoje eu brinco com ele, né? Tu sabe qual que é a diferença do persistente e do teimoso? Qual que é? Não sei, já tô... O resultado. Porque o teimoso geralmente erra, o persistente é o cara que foi lá e conseguiu fazer, né? Então hoje eu brinco com ele, né? A diferença do teimoso e do persistente. Não, mas aí que tá, né? Tua cabeça é de lógica. Então eu acabo brincando com ele no ponto do persistente, né? Mas... E se abriu que é uma oportunidade, inclusive hoje, ainda continua sendo uma oportunidade extraordinária. Mas tu acredita que na época que a gente resolveu fazer, eu testei 87 CRMs. 87 ferramentas que fazem a mesma coisa que a gente. Fazia na época, né, a mesma coisa que a gente. Então era oceano vermelho, né? Então tu imagina tu colocar dinheiro num negócio que é oceano vermelho, difícil de entrar, cheio de player grande no mercado. Como é que tu vai ganhar espaço nisso? Tem que ser muito bom, né? Por isso tu levou a bronca do mano, então. Tu entendeu agora, né? Mas eu me propus a fazer o melhor software de CRM do Brasil. E eu botei isso lá no meu alvo, assim, eu tinha um caderninho, né? Eu comecei a desenhar as telas no caderninho. Isso é engraçado, até hoje eu tenho o caderninho. Com as telas desenhadas em 2015, isso. Metade de 2015 eu comecei a desenhar a ideia. Planificar, né? Porque tu tem que tirar do mundo de ideias e trazer para o mundo material. Aquilo tem que se tornar físico, né? Então eu comecei a escrever. O que eu queria fazer, como é que eu ia fazer o negócio crescer. E tu procurou te desligar do que já tinha no mercado, senão tu não ia criar nada novo. É porque assim, ó, o CRM, a tua mãe fazia CRM, ela já usava a lógica de CRM no caderno. O problema só é tu criar, a lógica é sempre a mesma, é fazer a gestão do relacionamento com o cliente, é isso que tu precisa no final das contas. Mas qual é a melhor maneira de tu fazer isso? Aí sim que Aí vira processo. Aí vira processo, vira maneiras de fazer a mesma coisa. Tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Qual é a mais eficiente? Aí que depende. Aí começa a mudar o jogo. Então a gente começou a entender quais eram os mais eficientes e quais eram as melhores maneiras de fazer cada um dos pontos. Por isso que a gente testou muita coisa, né? Isso é a parte do arquiteto que eu falei antes, né? O arquiteto foi lá entender o que o mercado precisava para depois levar para a engenharia e executar isso, né? Então esse é o grande lance. E, enfim, a gente começou a trabalhar no produto, né? E no primeiro mês tinha um amigo meu que tinha uma empresa aqui, ele tinha 6 vendedores. Pedi para ele,
não me ajuda a testar a ferramenta? Eles, claro, pode ir lá, eu vou marcar uma reunião com os vendedores, tu vem aqui, tu apresenta o produto, eles vão começar a usar. Depois de 2 semanas, eu pedi para ele, vou voltar depois de 2 semanas e aí vou coletar um feedback, né, do uso do pessoal. Fui lá, expliquei tudo pro pessoal, passei para eles e eles começaram a usar bem faceiro o negócio. 2 semanas depois eu fui lá e os caras tudo com uma cara de bunda assim me olhando. Aí fizeram uma roda, parecia aquela roda punk, sabe, quando tu vai para apanhar, era parecido com isso. Aí sentei lá e os caras começaram a reclamar, né, porque tal coisa não funciona, porque perdi todos os dados, porque isso aqui, e eu fui anotando tudo. Anotei cada um dos pontos que eles trouxeram. Levei para casa, arrumei tudo, deixei no Strink de novo. No outro dia fui lá, tá tudo resolvido. No outro dia? Sim, era coisa simples. É porque o efeito que gera o problema é muito grande, mas é tudo coisa simples de resolver. Tu resolve rápido. Sim. Passei lá para eles, cara, resolvi todos os pontos aqui. Pede pra galera validar. Validaram, resolvido. Começaram a operar. E ali eu fui entendendo o uso, né? Modificando, entendendo, melhorando. Então, estava parando de pé já nessa época aí. A gente começou a oferecer para alguns clientes que tinham já dor de gestão de lead. Então, alguns clientes da agência, né, que eram nossos clientes mensais, começou a oferecer para eles, cara, tu não quer usar a ferramenta? De graça, não precisa pagar nada. Só usa aqui para fazer a gestão dos leads. Então, a gente criou uma maneira de conectar no site, né? Então, plugava já no site, o cara convertia lá, plugava no RD, o cara convertia, ela já caía dentro do CRM num Kanban, assim, né, com coluninhas, com os cardzinhos bonitinhos para o cara fazer a gestão das oportunidades de negócio dele. Isso muda o jogo, né? Então, nesse meio tempo aí, a gente ficou uns 2 anos fazendo teste, ainda não levando para mercado a ferramenta, né? 2 anos só na garagem lá, praticamente só na garagem. E o que nos deu um ânimo, assim, digamos assim, para lançar o produto foi um evento do RD, né? O RD, que era uma referência do Inbound, né? Ele tinha um evento itinerante pelo Brasil que chamava RD on the Road. O maior evento que tinha era o RD Summit, né? Que acontecia em outubro, lá sempre em Florianópolis. E aí surgiu o RD on the Road, que eles fizeram itinerante em cada uma das capitais. E Porto Alegre, coincidentemente, ia ter um RD on the Road. Não eram todas as capitais, né? E aí a gente tinha relacionamento com eles, porque era uma agência que atendia, e eles nos convidaram. Só de última hora aqui, um dos caras cancelou o stand. Vocês não querem? Faltava aqui 1 semana pro evento, né? Nós não tinha nada, não tinha site, não tinha material, não tinha camiseta. Resumo, aí entra o César. O César foi lá, o César e o Fausto, né? O Fausto também veio fazer parte do negócio, né? Mas a gente fez uma operação, uma força-tarefa lá, em 1 semana a gente tinha site, camiseta, tinha blog, tinha tudo. Mandaram as fotos de lá depois? Tinha tudo. E o que é pior, o que é melhor, na verdade, né, é que a gente ainda conseguiu vender dentro do evento. Os clientes ficaram tão loucos com a solução que eles já compraram ali. É muito difícil ir para uma feira para vender, a gente não foi com esse intuito. Agora está vindo à memória aqui as fotos de vocês. Né? Foi lá, o stand de vocês estava sempre cheio de gente e a gente atendia lá para vocês. Isso era comum. A gente teve um outro evento também do RD Summit que a gente foi e era engraçado, todos os stands vazios, o nosso tinha fila. É verdade. Tu via, tinha umas 15 pessoas esperando para ser atendida. E o que era mais engraçado, tinha cliente nosso que pedia uma camiseta, eles botavam a camiseta e ia para trás do balcão para ajudar a atender os caras que estavam vindo na fila. Então era muito engraçado. Estão vendo aí que essas mentes jovens, né, estão mudando o mundo. Então estou muito feliz aqui em trazer para vocês a oportunidade de conversar com um jovem empreendedor, né, com uma cabeça, uma inteligência brilhante e que está dando uma aula aqui para nós, que é o Dinho Gay. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida.
Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Olá, então estamos de volta com o programa Pense Grande, com um jovem talento que pensa muito grande. Estão vendo que nós já estamos com o tempo aí no limite de tanta novidade, né? Como é uma cabeça de um jovem empreendedor e que transformou ideias iniciais num grande negócio que é o PipeRun hoje, um produto fantástico para vender mais. Vamos concluir? Agora o tempo está saindo. Bom, isso aí foi 2017, então, né? A gente começou a vender, começou a crescer. E era muito engraçado porque o Fausto, ele entrou depois na operação um pouquinho, né? Quando a gente começou a... Onde é que entrou o Fausto? Como é que acharam ele? O Fausto foi assim, ó, quando o César topou fazer a ideia do CRM, o Fausto, a gente fazia negócio junto com o Fausto, era uma relação muito boa. O Fausto tinha uma consultoria de vendas, chamava Me Vende na época, né? Mas ele não tinha produção. Nós não tínhamos a parte de vendas, mas tínhamos a produção. Então a gente começou a fazer trabalhos juntos, o Fausto vendia, a gente executava tudo e sempre entregava, sempre dava certo, todos os projetos davam certo, não teve um com problema. A gente entregou todos, sempre, certinho, e sempre dava resultado. Então tinha uma sinergia muito grande de negócio, né? O Fausto também é alemãozinho, assim, do jeito certo, fazia tudo certinho também, então, cara, tinha muita sinergia, ele pensava muito parecido também com a gente, né? Então, um dia a gente sentou e resolveu fazer um negócio maior, né? Fazer um negócio juntos. Então, primeiro a gente juntou as agências, né? E nesse período de juntar as agências, a gente apresentou para ele a ideia do CRM, que estava na gaveta ainda, né? Nós estávamos começando a desenvolver. E aí, o Fausto disse, cara, o meu TCC da minha faculdade foi um CRM de vendas. Tem tudo a ver, vocês estão fazendo o meu TCC. Traduz para o pessoal em português o CRM. O CRM é um Customer Relationship Management, é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente, né? Então, o Fausto estava escrevendo o trabalho de graduação dele sobre isso. E nós estávamos desenvolvendo, coincidentemente, isso, né? Então, mais uma sinergia. Só que o Fausto acabou vendendo o negócio e ele teve que ficar numa outra operação. Então o Fausto, a gente trabalhava junto das 6 da manhã às 9 da manhã, que era quando começava o trabalho dele na outra empresa, e depois que ele saía da empresa lá pelas 6:30, ele vinha pro escritório lá em Porto Alegre pra gente continuar trabalhando, e nós ia até 1 da manhã todo dia, né? Eu sempre falo que isso é uma coisa importante, né, de lembrar, ser empresário é uma escolha de vida, é uma coisa diferente. Eu falei pra minha esposa também, quando eu conheci ela, disse assim, ó, só tem um problema, tá? O meu trabalho vem em primeiro lugar. Se tu aceitar isso, vai dar certo sempre, vamos se dar bem. Mas é uma escolha de vida que tu faz ser empreendedor, então tu tem que abdicar muitas vezes de muita coisa. E a vitória, ela te leva no cortado, né? Mas
O que eu tava falando agora, me esqueci. Chegou a me dar um branco. O Fausto, né? Nós estávamos falando Fausto. Puta, me esqueci agora. Não, começou a desenvolver a relação, né? Então, capitalizou em cima. Peraí, ele cortou ali, eu acho. Agora sim. Deu. Não, tá bem. Voltamos. Faz a nova pergunta aí que eu já me esqueci. Essa parceria com o Fausto, né? Desenvolveram, houve um casamento. Sim. A partir daí a gente trabalhava então... Estava falando sobre os 2 turnos. Aí, lembrei. O grande lance ali... A opção de ser empresário. Exato, a opção de ser um empresário. Então, é uma escolha de vida que tu faz, né? E no Pipe Run, por exemplo, não foi diferente. Quando a gente fez a escolha de fazer o produto, eu chamo de... Tem um período de entrar na caverna. E eu ficava, geralmente, todos os negócios que eu montei mais alguns, eu não comentei o outro anterior do Pipe Run, mas eu tive um outro negócio antes, que também deu certo, foi bom, eu saí só do negócio, né? Mas, eu ficava 2 anos em cada negócio sem vida social. Eu acordava, tomava um banho, comia alguma coisa e ia trabalhar. E ficava só trabalhando. Então eu só parava quando eu ia almoçar ou estava cansado e ia dar uma dormida, mas eu não tinha vida social, eu não me contaminava com nada, era o projeto. Então acabava que a gente conseguia fazer coisas muito rápidas que os concorrentes levavam muito tempo para fazer. Por exemplo, quando a gente começou a abrir as vendas do Pipe Run, eu vendia, eu implantava, eu fazia o suporte, eu desenvolvia, então eu fazia tudo dentro da operação, né? Então o cliente que eu tinha vendido, que ele estava me dizendo que ele tinha uma demanda e que eu não atendia, eu dizia para ele, não, mas assim, não tem ainda, mas semana que vem a gente está lançando isso aqui. Quando eu dizia para ele que semana que vem a gente estava lançando, eu já tinha anotado no caderno, de noite gerar outro produto. Eu já começava a entregar mais. Então isso era um diferencial muito grande para o início do negócio, assim, as pessoas olhavam e diziam, pô, os caras são muito rápidos, eles vão mudar o mercado, e a gente começou a ganhar muito cliente por causa disso, começou a crescer, e a gente começou a ganhar espaço no mercado. Então, esse foi o grande lance, né, a gente estava num oceano vermelho, a gente começou a abrir de cotovelada espaço ali, e começamos a integrar com muita ferramenta, tem muita integração nativa hoje, coisas que o cara precisava pagar, né, o cliente precisava pagar para fazer uma integração, tinha de graça pronto dentro do CRM já. Então, aos montes, era os diferenciais que a gente tinha em relação ao mercado. A gente sabia tudo que o mercado não tinha e produzia para deixar sem fricção nenhuma, a operação inteira comercial dele. Porque ele gerou o lead, né? Tem um contato novo ali que caiu do site dele para dentro do CRM. O que ele precisa fazer? Ele precisa qualificar, entender se de fato o produto vai resolver o problema desse cliente. Então ele precisa de uma equipe uma área de pré-vendas dentro. Depois que ele entendeu que sim, faz sentido, ele precisa vender. O que ele precisa fazer para vender? Uma proposta. Então a gente tinha proposta também. O cara conseguia mandar proposta. Depois que tu mandou a proposta, precisa assinar um contrato. Então a gente faz a parte de contratos. Precisa assinar. Tem que ter uma assinatura com validade jurídica, tudo. A gente criou a área de assinaturas dentro do Pipe Run. Depois tudo digital. Tudo digital, tudo integrado e com o mesmo preço e na mesma plataforma. Então, e ainda mandava para o RP faturar as coisas. Já manda automático para o RP faturar. Ou seja, tu resolveu toda a cadeia dele da máquina de vendas. A máquina de vendas inteira dele está ali. Então, isso é ainda hoje um grande diferencial para nós, né, no mercado. As pessoas olham qual é a ferramenta mais completa do mercado. Cara, vai lá, tem poucas. Mas CRM Pipe Run... E ficou difícil do concorrente te copiar, né? É muito caro. Hoje é muito caro tu montar uma estrutura assim. Sim. Porque o processo inteiro é bem aquilo que eu te contei. Tem que ter todas as pessoas para mapear. E conseguir escalar. E a gente conseguiu escalar. Então a gente está escalando ainda, né? A gente participou 2 vezes já da Endeavor, da Scale Up da Endeavor, né? Que são só empresas que crescem mais de 10% ao mês, né? Então é bem difícil, é uma régua bem alta para tu entrar. Muito alta. Nos últimos 3 anos a gente cresceu 500%, né? Então... Pode repetir. A gente cresceu 500% nos últimos 3 anos. Então, é bem desafiador, sabe? Porque quando tu começa a crescer muito, tu ganha uma coisa. Eu chamo de alvo nas costas. Todo mundo começa a amarretar, né? Então, é bem difícil te manter lá na... Nós já estamos, nem começamos, já estamos no fim do programa. o Dinho, e próximos passos... vocês já estão blindados contra a cópia de concorrentes? O que vocês estão enxergando? Qual é a meta? Tu está sempre trabalhando com meta, sempre. Para mim é um fenômeno isso. A gente tem bem claro isso. A gente tem definido que até 2027 a gente quer ser uma empresa de 100 milhões de faturamento, né?
Então, a gente Não, está... repete de novo também. 2027? 100 milhões de faturamento. 100 milhões de faturamento. ARR, né? Que é receita recorrente anual. Então, não é muita coisa, se tu for ver, né? Depende do negócio, mas para software... Não, para software, meu Deus do céu. É o nosso desafio. Não quer dizer que não vai passar disso, mas o nosso desafio é esse. Então, até 2027, a gente está focado nisso, né? E os concorrentes? Bom, os concorrentes estão aí, né? Tem uns monte. Mas qual é o grande diferencial? Continua sendo de vocês? A gente continua complementando muito a oferta. E isso nos faz também chegar mais próximo do objetivo, né? Quando tu complementa a oferta, o mesmo cliente te paga mais, porque a gente consegue aumentar o ticket médio que ele paga. Então a gente está no... Sim. É uma coisa... Complementando a oferta. Então tu oferece mais produto, consequentemente tu consegue aumentar o preço, né? E trazendo ofertas complementares, tu consegue fazer cross-sell também, né? Que é, por exemplo, eu te vendo água mineral, mas também tu precisa de Coca-Cola. Então tu vai vendendo na beirada também. Vocês têm essa flexibilidade na plataforma para adequar cada cliente também. A gente começou a comprar outras empresas, na verdade. A gente comprou uma plataforma de omnichannel, né? Que atende WhatsApp, Instagram... Tudo. Isso que é importante, e a gente trouxe para dentro de casa. Então, toda a parte de atendimento que a gente não ganhava dinheiro com isso, a gente começou a vender para os nossos clientes a parte de atendimento agora. Então, tinha muito dinheiro na mesa ali. Uhum. E tem mais dinheiro na mesa em outros lados que a gente já está enxergando. Então, porque as parcerias são inevitáveis, né? Porque tu não vai querer ter uma integração vertical, pô. Não tem como. Só por segmento aí, né? Mas ainda assim tu precisa ter complementariedade de solução, porque o cliente precisa de mais coisas. Então, quanto mais opções tu tem para oferecer para ele, mais certo é a compra dele, né? Por exemplo, se o cara for lá comprar uma Ranger, mas ele não tem dinheiro para comprar uma Ranger, mas tu tem, sei lá, um Ford Ka para vender para ele, e Ford Ka o que entra no bolso dele, tu consegue vender para ele. Quer dizer que vocês conseguem atender hoje a todos os níveis de empresa? Eu consigo atender desde o cara pequenininho que está começando a operação lá com 5 vendedores, 3 vendedores, 3 vendedores. E é basicamente na área do varejo? Não, a gente está trabalhando muito mais com a parte de B2B, né? Que são B2B. Empresas. Também, empresa para empresa. Porque o nosso CRM trata hoje uma questão de venda complexa, né? Toda venda aquela que tu tem negociação até fechar por exemplo, o teu caso, tu é meu cliente de CRM. Sim. Tu tem muita negociação até a pessoa comprar o carro, né? Então, essa negociação toda, quando tu tem um volume de vendas, um volume de negócios, né? Tu acaba perdendo a mão no caderninho. Sim. Então, tu precisa de um software para fazer a gestão dessas oportunidades, para te alertar, olha só, faz tanto tempo que tu mandou a proposta pro Carlinhos lá. Como é que tá essa proposta? Será que ele tá ainda tá quente, tá querendo fechar contigo, ou ele já fechou com outra? Então, ajudar a fazer o follow-up. E como é que vocês dão uma ferramenta para medir o resultado? Aí toda a parte de relatórios dentro do próprio CRM. Tu vai ter uma área só de relatórios lá, que tu vai poder olhar por tudo, por segmento, por origem de negócio, né? Porque isso é uma coisa importante. No marketing digital, tu faz campanhas de anúncio, né? Porque isso é importantíssimo. Então a gente consegue saber, assim, por palavra-chave, qual é o retorno. Qual é a palavra-chave que tu anuncia no Google que te dá mais retorno? Eu consigo te dizer hoje. A famosa frase do Lee Iacocca, né? Que ele dizia assim que eu sei que 50% do que eu gasto de propaganda vai no lixo. Isso acabou, né? Isso é gestão. Isso acabou. Então tu consegue escolher quais são as palavras que estão dando mais resultado, né? E aí tu afina a tua campanha lá para gastar menos. E não se encaixa nesse processo a agência, ou vocês já são sempre... A gente atende muita agência e é parceiro de muita agência. Hoje tem mais de quase 300 agências que são parceiras homologadas que revendem a nossa solução, né? Então eles acabaram virando canal de venda e também usam. A gente conhece muito a realidade deles, também tem isso. Mas é interessante, né? Porque a base de vocês é a agência. Isso é uma coisa interessante também, né? Por nós termos muito know-how de otimização em buscador, geração de conteúdo, inbound marketing, a gente fez para nós por muito tempo. Então, hoje em dia, contratar uma agência para nós é um desafio, porque a gente tem a régua muito alta, né? A gente sempre performa mais do que as agências que nos atendem, então é bem complicado isso. Mas também é uma característica do mercado, né? Mas aí, em compensação, né, vocês atraem? Sim, também. A gente consegue falar a mesma língua deles, de todos. A gente consegue falar a mesma língua das agências. A gente entende a dor deles, entende a realidade deles, porque nós viemos de agência, né? Até 2018 éramos uma agência. Pois é.
Então é uma relação muito boa de troca, a gente ajuda muito eles também, né? A gente tem um dos pilares lá da empresa é a parte de educação, a gente educa o mercado, a gente tem uma academy dentro do negócio, né? Que tem cursos de vendas, cursos de inside sales, cursos de como usar a plataforma PipeRun para vender mais. A gente deu muito conhecimento ali dentro para a comunidade geral. Pois é, vocês têm a dificuldade de reter mão de obra, né? A gente teve isso. Inclusive a vinda para Santa Maria de volta, né? Eu voltei em 2018 para Santa Maria novamente, foi porque a gente estava com um problema de turnover, né? Era um problema a retenção de talento, muita empresa grande assediando a mão de obra, levando os caras embora. Às vezes pagavam 2, 3 vezes mais, eu dizia, cara, vai, eu no teu lugar eu iria também, vai. Então não tem o que tu fazer, tu perdia a mão de obra e o custo de tu substituir a pessoa é muito grande, né? Porque é o custo de todo o processo seletivo. Não, é horrível. É bem complicado, então acaba valendo muito a pena tu investir em benefício e aumentar os salários, mas isso também acaba gerando mais problemas, a gente também teve esses problemas aí todos, né? Porque vocês não conseguem ser com os teus funcionários, né? Nem sempre tu consegue ter um padrão, né? Não, cada um é um. Consegue? Não, a gente consegue. Padrão em termos de salário, tu fala? Tem, a gente montou, desde sempre a gente teve uma régua de remuneração, né? Que regia por competências entregáveis e os valores da empresa. A gente sempre avaliou as pessoas com base nos nossos valores. Então, sinergia, bora bater meta, autodesenvolvimento, as pessoas eram avaliadas por isso, entendeu? O sucesso do cliente, por exemplo, no suporte, o que é o sucesso do cliente? Cara, é o cara te dar um ótimo lá no teu atendimento. O cara era avaliado, ele tinha uma meta de ótimos para poder subir para o próximo nível. E isso está na plataforma que vocês estão oferecendo também? Não, isso aí começou com planilhas no Excel, depois a gente contratou aquela plataforma que eu fiz lá em 2013, lá 2012, a gente contratou ela agora com a consultoria, né? A consultoria nos ajuda a normalizar, porque imagina, tu tem isso daí para cada área da empresa de um jeito. Aí começa a gerar um trabalho no RH muito grande, né? Então essa consultoria nos ajudou a normalizar tudo isso aí, né? Junto com o nosso RH lá, eles normalizaram da empresa inteira, cadastraram nessa plataforma agora a gente vai começar a rodar em julho. Julho começa agora com normalizado. Né, Edinho, tu tem um desenvolvimento tecnológico, software, mas o ser humano, ele está no processo. Tá, e esse é o diferencial. As pessoas, a gente tem que cuidar das pessoas. Muita gente fala sobre as pessoas, mas na prática poucos cuidam das pessoas, então... Mas então tem um campo pela frente ainda de inserir nessa máquina de vendas esse lado humano, né? É porque tem muita coisa que a máquina não vai substituir a pessoa. Não tem. Ela ainda vai chegar num... Vendas é tudo. Às vezes tu faz um processo perfeitinho, aí tu vai avaliar lá no fim de todo esse processo, houve falha porque teve o ser humano ou contribuiu ou estragou o processo. Exatamente. Então, a gente, por exemplo, eu e o César, a gente estuda filosofia na Nova Acrópole, né? Não é nada, mas é tudo. Porque te ajuda a te entender. E não é filosofia que nem a gente via no colégio, é filosofia de maneira clássica, é como os filósofos antigos passavam lá. Então, os estoicos, é uma linha bem diferente disso. E isso te ajuda a saber decidir, saber fazer escolhas certas, principalmente escolhas certas. Porque se tu não sabe fazer escolhas, tu não tem critério de decisão, né? E aí tu acaba não fazendo gestão, porque fazer gestão é saber escolher. E se tu escolhe mal, tu só gera problema, né? Teu negócio vai mal. Dinho, tu me surpreendeu a mim novamente, né? Eu queria assim que tu deixasse uma mensagem assim para jovens, né, que estão te vendo, que estão lá querendo criar uma startup, aquelas dificuldades, né? Tu foi assim de uma utilidade, a gente vai repercutir essa tua fala, né, porque é o que está faltando. Então acho que é importante dizer assim, para essa gurizada, que mensagem tu deixaria? Eu acho que é não ter medo de errar, né? Principalmente não ter medo de errar, porque o erro faz parte do processo, né? Então, errem bastante, mas corrijam rápido. É isso, né? Não tem medo de errar. Vai lá, faz, não tem medo de passar trabalho, passa trabalho, porque o jovem está na fase de passar o trabalho. É muito mais complicado tu passar trabalho depois. Acho que o cara, quando já está numa idade mais avançada, ficar passando trabalho na vida é mais complicado. Agora, quando tu é jovem, tu tem energia, tu tem disposição, tu tem tudo, só tu não tem tanto dinheiro. Mas isso não importa tanto, tu tem que aprender agora, né?
Então é isso, né? Aprende agora. Muito bom, Dinho. Se Deus quiser, 2027, vocês vão já estar bem além dos 100 milhões de faturamento. E, olha, um jovem brilhante que tem o sangue da gente, da nossa família. Fico muito feliz e sempre torci muito por vocês. Então, olha, foi uma aula. Foi uma aula. Pessoal, temos que concluir. Um dia a gente volta com os 2 irmãos juntos aqui para conversar, né? E não vamos precisar de 2 horas. Agradecer o prestígio da Cotricel, né, que eu acho que eles estão gostando bastante dos nossos programas. E ao Fernando Barcelos lá, que nos dá o suporte aqui para que o programa seja sempre perfeito. Obrigado a todos e até o próximo. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.